A Câmara de Ribeirão está entre as 10 mais caras de todo o estado de São Paulo. Essa divulgação aí desses dados é do Tribunal de Contas, que fez um levantamento entre as 644 casas de leis paulistas, exceto da capital. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de livre acesso para consulta pública. O levantamento mostra que a Câmara de Ribeirão está entre as 10 mais caras de todas as 644 paulistas que existem, exceto a da capital. Aqui gastou mais de 48 milhões de reais no total de todas as despesas entre setembro de 2018 a agosto deste ano. Em Ribeirão Preto, o que a gente percebe é que é um valor muito alto por vereador, e então que é possível sim a gente reduzir esse valor sem perder a qualidade dos trabalhos legislativos. A gente está, de certa forma, pagando uma série de benefícios que não necessariamente tem um retorno efetivo para a população. Então, nesse sentido, é preciso enxugar a máquina e que as despesas se restringam ao efetivamente necessário. Para este advogado, a Câmara não tem correspondido ao custo dela. E ele diz ainda que o gasto também não tem a devida justificativa. Você não vê discussões de alto nível ocorrendo hoje na Câmara. Infelizmente, eles têm se limitado a questões secundárias, né? É muito prejudicial. A Câmara dos Vereadores, ela representa o povo, é a casa do povo. É ela quem deve dizer o que o governo pode ou não pode. E, infelizmente, ela não está fazendo isso. Ela deveria fiscalizar melhor o Executivo, tá? Não deixar que aumentasse mais a dívida, como vem sendo feito pelo atual prefeito, e apresentar projetos, principalmente nessa área previdenciária, na fiscalização dos postos de saúde fechado, né? Fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura que não tem sido a contento. O consultor político também destaca que a Casa de Leis tem pouco resultado e precisa gerar um trabalho melhor. E ele ainda fala da baixa quantidade de emendas parlamentares. Ela é uma verba extra que ela é passada aos municípios, seja para a construção de um posto de saúde, seja para a reforma de uma creche, para um recap de um bairro. E a gente vê muito vereador para poucas emendas parlamentares. Eu acho que quando a viagem é feita para buscar resultado, para buscar incentivo, para buscar verba para o município, eu acho que isso é muito bem empregado o dinheiro nesse sentido. Além de estar entre as 10 câmaras mais caras do estado, nós já mostramos aqui que Ribeirão foi a primeira, também do estado todo, que mais aprovou leis consideradas inconstitucionais ano passado. E essa foi a terceira vez que o município se destacou de maneira negativa nesse ranking. Despreparo das pessoas, dos vereadores eleitos, das comissões de fiscalização, né, para avaliar se as leis e os projetos que são votados lá estão de acordo com a Constituição. E comparando esta questão com o custo da Câmara? Bom, aí você verifica que essa função institucional dela vem sendo feita muito abaixo do contento, né? Ela não tem cumprido a sua função institucional, infelizmente. Outro apontamento dos especialistas é o aval da maioria de legisladores para aprovar empréstimos para o município. Tem o caso do IPM, tem o caso das obras do PAC e outros empréstimos do DAERP, empréstimos do próprio executivo, né? Esses valores chegam a 500, 600 milhões de reais. Quer dizer, a atual gestão vai deixar dívida para o próximo prefeito. Foi tão falado que pegou-se a prefeitura com dívidas e essa dívida vai continuar. E o pior, com o aval da Câmara Municipal. Então a Câmara tem que ter um pulso firme, porque Câmara fraca, governo decadente. Nas ruas, os eleitores estão indignados com uma Câmara tão cara. Tanto dinheiro nosso jogado lá dentro, né? Para nada. Abaixar um pouquinho o salário deles, ou eles se interessar mais pela Ribeirão Preto, né? Eu acho o seguinte, que não devia nem ser remunerado. Entendeu? Como nos países da Europa, os países mais evoluídos, não tem isso daí. Também tem que ver se é vereador ou se é muita gente lá dentro. Entendeu? E a economia, quando se vai fazer economia, se faz economia total. Pergunta que eu fiz há um tempo atrás, a Câmara mudou de prédio. Os móveis velhos foram reaproveitados ou foram jogados no lixo? Toda a administração, como um todo, partindo da Câmara, olhar para nós, a população. Nós pagamos caro
e não temos nada em retorno nessa cidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a pergunta do eleitor que questionou o que a Câmara fez com os móveis da parte antiga do prédio, a Casa de Leis respondeu apenas que, no que diz respeito ao mobiliário do Legislativo, todos pertencem à Prefeitura e são devolvidos quando não mais utilizados. Quanto ao gasto total que mostramos na reportagem, mais de 48 milhões de reais, disse que o valor será devolvido ao Executivo e que é fruto da economia dos 27 vereadores neste último triênio. Acrescentou que a Câmara é anualmente auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e não tem, nesta atual legislatura, qualquer apontamento sobre gastos excessivos. Agora, ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Samuel. Pulse, como vimos na matéria, a população está de olho e quer explicações sobre esses gastos. Para falar mais sobre esse assunto, converso com o advogado Juarez Alves de Lima. Doutor, a resposta da Casa de Leis de Ribeirão de que vai devolver para a Prefeitura os 48 milhões de reais justifica o posto entre as câmaras mais caras do Estado? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. A voz do povo já fala exatamente aquilo que reflete a atuação do poder público como um todo, tanto executivo quanto legislativo. Não podemos negar que esse repasse dos cofres municipais à Câmara Municipal, para que ela possa dar andamento ao seu processo legislativo, é constitucional. No entanto, pelo que se apregoa, nos microfones, na tribuna, há a possibilidade de redução. E aí, evidenciando-se aí que a falta de economia, de praticidade nos atos do Legislativo, reitera exatamente o que o povo hoje pensa. É um gasto desnecessário, sobretudo pelo desserviço que a Câmara Municipal tem feito ao longo do tempo. A Câmara também disse que não tem apontamento do Tribunal de Contas sobre gastos excessivos, mas levou muito puxão de orelha, principalmente sobre o uso de cargos de confiança. Adianta ficar dando justificativas numa situação de cidade endividada? É justificar o injustificável. E não há necessidade de puxões de orelha por parte das Cortes de Contas, sobretudo do Tribunal de Contas do Estado. Há necessidade de se trazer para si a responsabilidade da boa conduta. Então não adianta pregoar que houve economia, que está se fazendo economia, que a redução de vereadores traduz economia, quando na realidade, por bastidores, temos um gasto extremamente desnecessário e incabível nos moldes da sociedade atual. E esse valor gasto, ele justifica o trabalho da Câmara atualmente? De forma alguma. A julgar pelos últimos acontecimentos, pelas últimas decisões, pelas últimas posturas tomadas pelo Legislativo Municipal, a sociedade tem toda a razão em reclamar e buscar a justificativa de tais gastos, porque a atividade legislativa em Ribeirão Preto está muito aquém da vontade popular, está subserviente demais. Então, nesse contexto, eu engrosso a voz da sociedade. E, doutor Juarez, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Jornal da Clube. E daqui a pouco, Pulse, a gente mostra que mesmo com tanta reclamação e tantas falhas, os vereadores de Barrinha vetaram o projeto que concedia da concessão do Departamento de Água e Esgoto da cidade. A matéria completa daqui a pouco. É com você. Já, Samuel.